Olá, sou Érico Teixeira, sou pesquisador em computação quântica no Venturus e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da interação que existe entre a computação quântica e a química. Mostrar um pouco para vocês do porquê se diz que a química é que vai se beneficiar, ou espera-se que seja a área que mais se beneficie da computação quântica. E veja, não sou eu que digo isso, não é Érico do Venturus que diz. Você encontra isso facilmente em diversas fontes, que a química é uma área de real impacto na computação quântica. O ponto é que quando a gente escuta isso, o discurso em geral acaba nesse ponto. Tá, a química vai se beneficiar. E a pergunta é, como? O que é que faz a química ser tão interessante na computação quântica ou a computação quântica ser interessante para a química? E o que eu quero mostrar para vocês nos próximos minutos é um pouco disso. Explorar um pouco o porquê dessa vantagem. Bom, mas antes da gente entender essa relação, a gente precisa compreender alguns conceitos. O primeiro dele é química computacional. O que é química computacional? De uma forma bem simples, é você simular reações, simular sistemas químicos no computador. É uma área que teve um grande crescimento lá na década de 80 devido ao poder computacional e à evolução de muitos algoritmos. Uma outra coisa que precisa ser entendida é o que é química quântica. Bom, também de uma forma bem simples, é você começar a compreender a química a partir da interação entre os elétrons e o núcleo. E aí existem diversas divisões. Aqui tem uma divisão bem simples do que é a química quântica. Bom, quando você junta a química quântica com a química computacional, você tem a área da química quântica computacional, que aí é justamente agora você simular aquelas interações entre elétrons e núcleos no computador. Essa área vem também ganhando bastante crescimento, vem apresentando um crescimento bem representativo, devido aos computadores de alto desempenho e, mais recentemente, com a aprendizagem de máquina. Bom, mas ela apresenta, digamos, alguns desafios. O primeiro é o que a gente chama de complexidade computacional. Muitos dos algoritmos para resolver esses problemas têm uma complexidade computacional muito alta. De uma forma bem simples, é o seguinte: quando você aumenta o tamanho do seu sistema, ou seja, quando você aumenta o número de elétrons, quando você aumenta o número de núcleos, o seu sistema demora muito para ser resolvido. E veja, não é porque a gente não sabe resolver a coisa. É porque demora muito para resolver. Isso aí é uma frase bem dita aí em 1929 por Dirac. Digamos, as equações a gente conhece. Resolvê-las é um outro problema. Um outro desafio é a gente conseguir representar os sistemas químicos fielmente no nosso computador. Mais uma vez, a gente sabe as equações. Como é que a gente traduz isso para a nossa máquina? Perceba, a máquina que a gente usa hoje, as máquinas clássicas, elas não pertencem ao mesmo mundo de alguns sistemas que a gente quer resolver com a química quântica computacional. E aí chega uma das sentenças, uma das frases bastante difundidas, que a natureza é quântica, então você precisa de uma máquina que represente a natureza. E aí surge o termo de química computacional quântica. Bom, na verdade, o termo correto seria química quântica, computacional quântica, mas, convenhamos, não fica tão bonito. Então, química computacional quântica é muito bom para o que a gente quer representar. E, de uma forma também bem simples, você conseguiu resolver seus sistemas da química, agora não no computador clássico, mas sim num computador quântico. E o que é que você quer com isso? Tentar resolver aqueles dois problemas que a gente mencionou anteriormente. Reduzir a complexidade e conseguir representar o seu sistema de forma, digamos, mais fiel. A gente vai se concentrar nesse segundo ponto, como melhor representar. E para melhor representar, como a gente pode, com computação quântica, melhor representar os seus sistemas da química. Com isso, eu vou fazer um paralelo. Vou trazer os efeitos da quântica, da computação quântica, e mostrar um efeito paralelo na química. O primeiro deles é de superposição, que de uma forma bem simples, e usando, digamos, uma definição sem uma formulação matemática tão exata, mas que serve para a gente entender. A superposição
ela vem do seguinte ponto. Vamos lá, tem que botar um pouquinho. A informação básica nos computadores clássicos podem assumir um único valor, o 0 ou 1. Quando você vai para a computação quântica, essa informação básica, chamada de qubits, eles podem assumir, vamos botar assim, entre aspas, simultaneamente, o valor de 0 e 1, ou seja, assume os dois valores de forma simultânea. E qual é a relação disso com a química? Bom, pois bem, em muitos sistemas da química, muitas moléculas elas se encontram no estado de superposição. Aqui a gente tem um exemplo bem simples da molécula da água, em que já é provado que em um sistema com muitas águas, duas moléculas elas podem estar em dois estados, através da ligação de ponto de hidrogênio, que é a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Pode estar ligado de forma que as duas moléculas estão neutras, ou que uma está positiva e a outra está negativa. Sendo que essa representação, para o mesmo par de moléculas, ela tem que ser uma representação simultânea, ou seja, a molécula estaria numa superposição desses dois estados. Então, veja, tem uma superposição na computação quântica, tem uma superposição na química. Deve dar jogo. Como? Aí isso é uma outra questão. Um outro ponto é o entrelaçamento, que também de uma forma bem simples é você dizer que aquela informação básica de qubit, quando você tem vários qubits, pode ser que em determinados cenários você não consiga representar cada qubit de forma independente. Os qubits estão correlacionados. Então, o sistema não é um qubit mais um outro qubit, e sim os dois qubits de forma simultânea. Bom, e qual a relação disso com a química? Os elétrons na química, em diversos cenários, eles estão muito conectados. Então, o movimento de um elétron, ou o que um elétron faz, depende de outro elétron, ou depende de outros vários elétrons. A computação clássica, às vezes, não representa muito bem essa correlação, ou ignora, ou aproxima de uma forma não muito interessante. Claro, funciona para muitos sistemas, mas para outros sistemas, essa aproximação ela começa a ter defeitos. E aí surge justamente a computação quântica, já que é possível representar, ou seja, o entrelaçamento é natural na computação quântica, e temos entrelaçamento na química, deve estar jogo você fazer esses dois elementos conversarem. Por fim, é a interferência, que também de uma forma bem simples, é uma, digamos, interação entre essas unidades básicas de informação. Essas interações ela podem acontecer de forma construtiva, ou seja, um qubit soma com o outro qubit, ou de uma forma destrutiva. Um qubit, ele, digamos, influencia negativamente o comportamento de outro qubit. Veja, eu estou fazendo aqui uma definição bem simplória. Isso vem do fato que o qubit, essa informação quântica, ela tem esse comportamento de onda eletromagnética. Pois bem, como isso cai para a química? Bom, muitas reações químicas dependem da interação entre o que a gente chama de orbitais eletrônicos, ou seja, aquela coisa que a gente aprendeu lá no colégio, de 1s2, 2s2, 2p6, aquela coisa da química básica. Aqueles orbitais eletrônicos, para muitas reações, eles precisam interagir. E interagem através da interferência, ou seja, de forma construtiva ou destrutiva. Muitas reações, para você entender o que acontece com elas, você precisa entender essa interferência. Mais uma vez, tem interferência na química, você tem interferência na computação quântica. Bom, vi que tem vários momentos de correlação, mas essa tradução é tão direta? Não. E aí é que surge o desafio na química computacional quântica. Na verdade, você tem dois desafios. Primeiro como é que eu sei quais são os efeitos que eu quero representar? Como é que eu traduzo isso para a quântica, ou para a computação quântica? É um desafio, é uma área bastante explorada na química computacional quântica. A outra ok, eu consegui traduzir os efeitos dentro do meu computador quântico. Agora, o meu computador quântico é capaz de atingir todas aquelas configurações eletrônicas, todas aquelas configurações das moléculas para chegar e representar esses efeitos? Bom, eu tenho que criar algoritmos capazes de atingir esses estados. Então, esses são os dois desafios que a gente tem hoje. Bom, e de uma forma geral, o ponto não é que a gente não saiba o que a gente quer representar, não saiba os estados que a gente quer chegar. O ponto principal hoje da química computacional quântica é como traduzir isso para um computador quântico. Bom, aqui no Venturus a gente vem explorando
essa área de química computacional quântica no CDE em computação quântica. Então, a gente trabalha com a parte de aprendizagem de máquina, com essa parte de chamada estrutura eletrônica, onde a gente tenta entender o comportamento eletrônico, ou essa parte chamada de dinâmica molecular, onde a gente faz as partes de reações químicas. E aí, o que a gente busca aqui dentro do CDE é justamente ser essa ponte de pesquisa e desafios atuais. É isso. Sou Érico Teixeira, pesquisador de computação quântica no Venturos, e obrigado por assistirem.